Olá, que tal? Shalom Aleichem. La paz seja com todos no nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. E desejar a todos um Shabbat Shalom, né? Já estamos nos preparando para o grande dia, o dia do pacto do Criador, o Shabbat. Hoje, dia 4 de junho de 2025, calendário gregoriano, calendário hebreu 5785. Nós estamos nesse propósito de oração, 463 oração diante dos muros de Jerusalém. Já é Shabat em Israel, já é Shabat, lá já está iniciando o Shabat, quase iniciando, nós estamos vendo ainda que há claridade. O Shabat aqui no momento que eu gravo esse vídeo, são 10 horas e 14 minutos, e lá em Israel quase entrando no Shabat. E nós estamos falando sobre a tribulação, o tempo de angústia de Jacó e as dores de parto. Muito interessante. Mas antes da gente falar, nós temos aqui esse livro aqui, o Código da Lei Judaica Abreviado, Kitzut Hanaru, né? Olha aqui que bacana esse livro sobre as leis judaicas. E estamos aqui meditando, antes da gente entrar nesse tema final, da parte final, estamos aqui falando sobre o tefilim, a importância, né, do uso do tefilim. Nós temos aqui o tefilim, olha só que interessante, só para que a pessoa possa entender que está o tefilim aqui dentro. E deixa eu abrir aqui. O tefilim são duas caixinhas, né? Aqui, essa caixinha aqui. Uma dessas caixinhas nós colocamos na cabeça para que o Eterno possa dominar a nossa mente, nosso pensamento, a nossa mente ser dominada pelo Eterno. E outra caixinha, ela vai aqui no braço esquerdo. Olha aqui, o braço esquerdo, exatamente para que o Eterno possa dirigir a nossa mente e o nosso coração, né? Esse mandamento é um mandamento que todo homem, quando ele faz o retorno para as raízes do povo de Israel, ele deve cumprir esse mandamento. Olha só, colocar o tefilim, apesar de ter a mente, que fomos ordenados por tefilim, pelo Santíssimo, bendito seja Ele. Porque ele contém 4 parágrafos das Escrituras onde é mencionada a unidade do seu nome abençoado. E por ele é relatado sobre a saída do Egito. O tefilim do braço fica em direção do coração, e da cabeça em direção do cérebro, para que sempre lembramos dos milagres e maravilhas feitas pelo Eterno. Ele nos proporciona, e tudo isso nos orienta a crer na unicidade, que Ele tem a força e o poder para realizar no mundo superior e inferior a sua vontade. Então, quando nós usamos o tefilim, claro que não é para todas as pessoas chegar e comprar, não. A pessoa, ela tem, para ela adquirir o tefilim, ela tem que ter o pacto com o Eterno. Ela vai fazendo os pactos, mas é muito importante para a vida espiritual, né? Para que a pessoa possa ser um homem racional, uma mulher racional, uma pessoa que venha a ser dirigida pelo Eterno, através do Ruach HaKodesh. Então, a pessoa deve mentalizar e subjugar ele com a alma, que está revelada no cérebro e com o coração. Por isso que, através disso, o Criador é lembrado e o homem consegue atentar às suas vontades, assim cumprindo esse dito. E no seguinte, e não seguirei através do vosso coração, que é enganoso, e atrás dos vossos olhos. Por isso, quando nós usamos o tefilim, fazemos as nossas preces ao Eterno, o Eterno toma a nossa mente,
toma os nossos sentimentos. Muito interessante o que está aqui nesse livro, Kitsuchi Hanaru, né? Esse livro que faz parte da nossa biblioteca, e nós estamos a cada dia voltando para o povo do Eterno. Bom, nós vamos voltar aqui falar, para a gente finalizar a terceira parte, das dores do parto do Messias, né? E a angústia de Jacó. Nós sabemos que tanto a angústia de Jacó e a dores de parto são a mesma coisa, são o mesmo assunto. Mas o que acontece? A dores de parto do Messias, ela já aconteceu. Ela já aconteceu, a dores do parto do Messias, ela já aconteceu quando Yeshua, quando o Messias, ele nasceu. Quando ele nasceu lá em Israel, aconteceu essa dor de parto, né? Nós vamos recapitular para a gente finalizar essa terceira parte, que é muito importante. A frase dores de parto do Messias em hebraico é conhecida como Shevilai Shem Mashiach. É um tema importante da Bíblia e referida no livro de Mateus 24, quando Yeshua, o Messias, ele descreve os sinais do fim dos tempos. Olha só, Mateus 24, 3 fala assim, ó, estando ele assentado no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus talmidim, os discípulos, em particular. Então os talmidim, deixa eu colocar aqui, ó, talmidim. Os talmidim dele chegou para ele, em particular, você vê que tinha talmidim, tinha discípulo de Yeshua que tinha intimidade com ele. Tinha já discípulos que não tinham tanta intimidade. Então os que tinham intimidade, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, esses talmidim. E qual será o sinal da sua vinda do final dos tempos, do Olam Hazem? Mateus 24, 3. E Yeshua, o Mashiach, em que nesses dias seria princípio das dores. Princípio das dores. A palavra grega traduzida Odim, esta palavra significa dores de parto. Lembra essas dores de parto que Israel já passou? Israel já passou por essas dores de parto. A angústia de Jacó ainda vai vir, mas essas dores de parto, por que Israel passou as dores de parto? Quando Yeshua nasceu, era as dores de parto do filho, né, do filho verdadeiro, que Yeshua HaMashiach, o nome verdadeiro de Jesus, para que a pessoa está entendendo. Também Jeremias, Gemerial, capítulo 30, versículo 4 e 7, ele faz uma referência ao Messias, ao nascimento de Yeshua. Foi das dores de parto do Messias. Estas palavras são a que o Senhor, Yahweh, falou cerca de Israel e de Judá. Ou, olha só que interessante, se você quiser pegar a sua Bíblia, olha o que diz aqui, nós estamos lendo do livro, já está traduzido o livro, As 7 Festas do Mashiach, nós vamos já preparar para imprimi-lo, nós vamos fazer isso, vamos colocar no Amazon, permitindo o Eterno. Vamos lá, está tudo no livro das 7 Festas do Mashiach. Olha só, ouvimos uma voz de tremor, de terror e não de paz. Indagai agora e vede, ó homem, se o homem está dando à luz nascimento um filho, pois vi que cada homem não tem as mãos sobre os lombos, como a mulher em trabalho de parto. Odim, parto, Odim. E
todos os rostos tão pálidos. Ah, quão grande aquele dia, tão grande, e não há outro semelhante. Tempo de angústia e aflição para Jacó, mas ele será liberto dele. Jeremias 30, versículo 4 e 7. Então, que interessante aqui está falando, eu vou resumir um pouco para a gente finalizar essa parte sobre a tribulação, as dores de parto, né? E a angústia de Jacó que está por vir. As dores de parto, né? As escrituras revelam dois sinônimos: as dores de parto, da angústia de Jacó, e o tempo de angústia de Jacó, que são 7 anos de tribulação, né? Esses eventos ocorrerão durante um período difícil para Israel, que é conhecido como a tribulação de Jacó. Essa tribulação de Jacó e Israel, ainda Israel não passou. As dores do parto, sim, porque quando Yeshua nasceu, houve dores de parto. E qual foi as maiores dores para o povo judeu? A maior dor que o povo judeu sofreu com a vinda de Yeshua, né, com a vinda de Yeshua, foi a destruição. Yeshua profetizou que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedras. Então, com o nascimento de Yeshua, de Jesus, o Messias, para que a pessoa possa entender, com o nascimento dele, ele mesmo profetizou com a dor de parto de Israel, a maior dor de parto de Israel foi uma dessas, né? O nascimento de Yeshua, o povo judeu ainda não aceitou, e Yeshua profetizou que o templo ia ser destruído. Então essas foram, depois que Yeshua nasceu, veio as dores. A mulher, quando ela está para dar à luz, ela sente dores, muita dor. Eu acompanhei a minha esposa, acompanhei ela no hospital quando ela foi ter o Isaac. Olha, honestamente, é uma dor, mesmo que a mulher tenha, seja do parto normal, né, ou cesariana, a mulher tem uma dor muito forte. É uma dor que nós, homens, não suportamos essa dor, de tão forte que é. Né? Segundo os médicos, o homem é capaz até de desmaiar, mas a mulher não, a mulher ela suporta aquela dor. Então Israel teve essa dor. Com o nascimento de Yeshua, eles o negaram o Mashiach, não reconheceram o Messias, e depois, por eles não ter reconhecido o Mashiach, o que aconteceu? Eles perderam o primeiro templo, né? Perderam o primeiro templo, e no ano 70, foram destruídos por Roma, né? Os romanos destruíram o primeiro templo. Depois veio os babilônicos e destruíram o segundo templo. Então a gente vê que após o nascimento de Yeshua, Israel passou pelas dores de parto. Passou. Agora, a angústia de Jacó está por vir. Todavia, a angústia de Jacó está por vir em Israel e no mundo inteiro, que é a grande tribulação que vamos passar. Esses eventos, né, muitos profetas, Daniel profetizou sobre esse tema, será também o tempo em que o Eterno finalmente julgará o pecado de todas as nações. E o remanescente em Israel, o remanescente que será salvo. Daniel 12:1, depois você pode acompanhar. Nós falamos em outros vídeos, né? E fala também sobre Oséias 5. Oséias fala assim, ó, eu irei e voltarei para o meu lugar. E Yeshua não foi? Yeshua foi. E ele está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Mas antes
durante o período da angústia de Jacó, Yeshua voltará. Yeshua voltará e se revelará para todos os judeus que ainda não o reconhecem como Mashiach. E para muitos crentes também, porque tem muito crente que imagina que Yeshua, Jesus, é romano, e ele não é romano. Quando a gente fala da pessoa de Jesus, a pessoa imagina dos olhos azuis, barbudo, cabelo vermelho. Não, Yeshua era totalmente diferente do que descreve a Igreja Católica para nós. Descreveu, né? Então Yeshua é o Mashiach, o nome verdadeiro do Mashiach. Então ele fala que eu irei e voltarei para o meu lugar, até que reconheça o seu pecado, a transgressão, e busque a minha face em angústia. Shevlai Shem Mashiach, tribulação, eles me buscarão. Quer dizer, não é só para os judeus, não. É para todas as pessoas, porque tem pessoas que não reconhecem Yeshua como judeu, como Messias. Então tem muitos cristãos ainda que precisa de restaurar a fé. Por exemplo, a igreja atual, ela escolheu o domingo, mas não e rejeitou o Shabat. Enquanto os judeus aceitou a lei, a igreja despreza a lei. Olha só como é que há um contraste, né? Os judeus não aceitou o Messias, os cristãos aceitou Yeshua, o Messias, Yeshua, Jesus, né, no caso. Mas, ao revés, o povo cristão, muitos falam que a lei foi abolida, que não precisa guardar mais o sábado, que não precisa mais celebrar as festas. E os judeus já ainda esperam a vinda do Messias. Então essas duas casas que precisam ser restauradas, vai haver uma restauração. Essa restauração, ela vai suceder sim. O Eterno fará essa restauração. Israel, quando fala Israel, nós também que estamos fora de Israel, que cremos no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Isaac, de Sara, de Rebeca, de Léa e de Raquel, nós também fazemos parte de Israel. Quando fala Israel, está incluído também o braço de Israel é a igreja. A igreja atual também é um braço de Israel, porque bebe da seiva, porque você tem a Torá nas suas mãos, você tem os profetas, Isaías, você tem o Novo Testamento, que é a Brita e Hadashah. Então você faz parte de Israel. O crente, independente se é católico, se é adventista, se é universal, mundial, todos faz parte de Israel. Então, quando se fala Israel, Israel enfrentará uma grande crise durante o período da aflição de Jacó, está incluindo todas as denominações, que fazem parte também. Por isso que todos vão precisar de ser restaurados. O profeta Zacarias profetizou que de 2 a cada 3 habitantes de Jerusalém, de Israel, vão perecer durante esse período. É apenas 1/3 da população. Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 18. 8 e 9. 1/3 da população será salvo. Quer dizer, o remanescente será salvo. Eu vou adiantar aqui para a gente chegar, para a gente finalizar essa parte que nós havíamos já falado. Olha só que interessante. Portanto, toda a mão, em Lucas também fala aqui, ó. Em Isaías fala assim, ó. Em Isaías e Yeshayahu, uivai, porque o dia do Senhor está próximo. O dia dele está próximo. Nós vamos uivar, gemer, gritar, porque o dia de Kadosh Baruhu, Adonai dos exércitos, Yahweh, está próximo, com uma desolação vinda do Todo-Poderoso. Então, o Eterno vai permitir que as mãos fortes ficará fraca e o coração de todos os homens desfacelerá. Quer dizer, as pessoas que sabem, aquelas pessoas
prepotente, que confia na sua riqueza, confia nos seus bens, confia no seu dinheiro, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a prepotência. Sabe aquela pessoa que é orgulhosa, que se sente, né? O último pacotinho da bolacha, a pessoa que, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso aí tudo vai cair por terra. Porque o dia do Senhor, os políticos que roubam, as pessoas que são injustas, as pessoas que poderiam amenizar, porque o único que pode mudar a situação de uma pessoa é o Criador do universo. Mas tem pessoas, por exemplo, a classe política, ela tem o poder, entre parênteses, uma autoridade que foi dada para amenizar a dor do ser humano. Então esses serão também punidos, os corruptos. Sabe aquelas pessoas corruptas que roubam o INSS, que faz roubos, que só quer ter vantagem. Sabe aquela pessoa que quer ser esperta? Essa vai ser punida pelo Criador. O próprio Criador vai vir com justiça. Todo autoritarismo que nós estamos vendo no nosso país, essas pessoas vão ser as mais castigadas nesse dia da ira do Eterno. Bom, vamos caminhando aqui. Isaías, olha só. Eles sentirão dores como a mulher de parto, em trabalho de parto. Cada um ficará atônito diante da sua companheira. Os seus rostos em chamas. Isaías 13, 6, 8. As pessoas orgulhosas, né? Outras passagens que falam das dores do parto, né? Quando se fala da dor de parto, a mulher é a pessoa mais ideal para falar de dor de parto, é uma mulher. E meu filho nasceu em Belo Horizonte, no Hospital Mater Dei. O Isaac teve essa oportunidade de nascer lá. Eu vi todo o processo para ela dar à luz. Eu vi como que a mulher sofre, geme, chora, sua. Ela fica suada, chora, ela geme para ter um filho. Olha só, o nascimento do Mashiach. Vamos ver. Isaías 67, para a gente finalizar. E aí a gente vai orar pela Shalom de Jerusalém. O nascimento de Yeshua em Israel passará por várias etapas. É um nascimento antes do parto, antes de que Israel existira. Lembra que Yeshua nasceu antes de Israel se tornar uma nação? Olha só, Isaías fala, é um nascimento antes do parto, antes que Israel, se estivesse em trabalho de parto e recebesse o Messias Yeshua. Ela deu à luz antes que viesse as dores de parto e deu à luz um filho. Isaías 67, 66, versículo 7. Nesse versículo, Isaías está falando sobre o nascimento antes do parto. Isso aconteceu na primeira vinda de Yeshua. Agora nós vamos entender a dor de parto e a angústia de Jacó. Então a dor de parto mostra que antes do parto, antes aconteceu a primeira vinda de Yeshua. E Yeshua veio antes de Israel se tornar uma nação, e Yeshua nasceu, o Messias. As dores de parto que Israel experimentou na primeira vinda de Yeshua. Qual foi as dores de parto que Israel experimentou? As dores de parto de Israel foi essa. Eles negaram Yeshua, né? Não reconheceram Yeshua como Messias. As dores de parto, eles foram destruir os 2 primeiros templos. O primeiro templo e o segundo templo foi destruído. Essas foram as primeiras dores de parto que Israel passou. As primeiras dores de parto, né?
E disse assim: as dores de parto que experimentou da primeira vinda de Yeshua ocorreram após a morte de Yeshua também. A morte de Yeshua, com a destruição do templo e a expulsão do povo judeu pelos romanos no ano 70, depois de Cristo, depois do Mashiach. Olha só. Aí no versículo, esse é o versículo 6. No versículo 8, 66:8, fala assim: e um nascimento após o parto. Após o parto. Que nascimento? Foi o nascimento assim que Sião deu à luz. E deu à luz seus filhos. Isso acontecerá antes de Yeshua retornar e pisar no Monte das Oliveiras. Então, não aconteceu, Israel não se tornou uma nação. Em 1948, Israel foi instituída como nação. Então fala, assim que Sião deu à luz a quem? Ao Messias. Ao Messias, a Yeshua, o nome verdadeiro de Jesus. Deu luz seus filhos. Isso acontecerá depois que Yeshua retornar e pisar no Monte das Oliveiras. Então, quer dizer, os filhos nasceram, está lá o povo judeu, na Terra Santa, no lugar onde o Eterno escolheu para eles ficarem. Agora, na segunda, antes da aflição, da angústia de Jacó, aliás, depois da angústia de Jacó, melhor dizendo, aí vem Yeshua. Aí todo Israel vai invocá-lo, suplicar, porque a angústia que virá sobre o mundo, a angústia de Jacó, que toda a terra passará, que é a tribulação, os judeus vão clamar. E aí o próprio Eterno apresentará Yeshua para eles, como Mashiach. E muitos crentes também vão crer que Yeshua é o Senhor do Shabat e não do domingo. Assim que Sião deu à luz seus filhos, isso acontecerá antes de Yeshua retornar e pisar no Monte das Oliveiras, né? Já quando Israel passará pelo período mais difícil. Zacarias 14 fala que quando Israel passará pelo o período mais difícil que já experimentaram em toda a sua existência como nação. Daniel também fala, capítulo 12, versículo 1, no período conhecido como dores de parto do Messias, os Jamim Noraim, ou tribulação, né? As dores de parto do Messias são as mesmas coisas. Aí ele fala, o que estamos testemunhando nesses dias é a mulher, que é Israel, crescendo cada vez mais, se aproximando do tempo de dar luz. Isso é muito profundo. Então nós temos que entender, muito interessante, que as dores de parto já passou, né, com o nascimento de Yeshua, a destruição do primeiro e segundo templo, e agora a aflição de Jacó que está por vir sobre toda a terra. E no meio dessa aflição, Yeshua vem e se revela para o povo de Israel e para todas as nações antes dessa aflição de Jacó. Que interessante. Nós vamos agora entrar em oração pela Shalom de Jerusalém. Nós vamos orar pela paz do nosso povo e que você possa também meditar nessas palavras. E fala aqui das aberturas dos portões, né? A festa das trombetas. Então o livro, As 7 Festas antes da vinda do Mashiach. Breve a gente vai estar imprimindo esses livros. Já está traduzido, Baruch Hashem, consegui lograr essa tradução e vai ser uma bendição para todos aqueles que creem. E olha só, as aberturas dos portões. Na festa
de Rosh Hashanah, que é mais conhecida como a festa das trombetas, que são os justos possam entrar. Estende-se os portões do céu e abrem durante o Rosh Hashanah, que constitui a evidência do arrebatamento, né? O arrebatamento, natsal, em hebraico fala natsal, o arrebatamento na abertura dos portões. Os crentes no Messias ocorrerá durante o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a festa das trombetas. Lembra que o apóstolo Paulo, Shaul, ele falou sobre o soar da última trombeta? Então, exatamente nessa festa. Por isso que é importante a pessoa conhecer e celebrar as festas bíblicas, as 7 festas bíblicas. Inclusive, a gente já está aqui com o livro, já está traduzido, né? As 7 festas bíblicas. Então, é um livro que vai fazer a pessoa crescer espiritualmente. É um livro que está bem traduzido, né, para que a pessoa de língua portuguesa possa entender. Olha só, quando a gente estava lá no Uruguai, a gente falou muito dessas festas. Mais ou menos 2 anos a gente estava ali em Melo, na fronteira ali, né? E agora a gente veio para cá, para o Espírito Santo, e nós vamos fazer esse trabalho acá. Então, as festas que a igreja ela deve aprender a guardar. Olha só, a primeira festa é a festa do Pêssar, que é a Páscoa. A segunda festa é o pão sem levedura. A primeira festa simboliza a libertação de Israel e a libertação do Egito, né? A segunda festa, a saída do Egito, que é o pão sem levedura. A primícia, a cruzada pelo Mar Vermelho, festas históricas, para que a pessoa entenda. O Pentecoste, a entrega da Torá. O Rosh Hashanah, o sonido do shofar, que é um ano novo judaico. E Yom Kippur, o sumo sacerdote entra no lugar para pedir perdão dos pecados do povo, né? O Yom Kippur, o dia do perdão. E os tabernáculos, entrada na terra prometida, o grande regozijo, alegria, né? Os tabernáculos. Bom, é muito interessante esse livro. Mais à frente nós vamos estar falando. Nós vamos agora orar pela paz de Jerusalém. Você é o nosso convidado, aonde quer que você esteja. Vamos nos voltar para Sião. Eu vou dobrar meu joelho e vamos orar. Vamos clamar pela paz do nosso povo. Vamos orar. Adonai, Elohim de Abraão, de Isaac, de Israel, de Sara, de Rebeca e de Leia, poderoso El Shaddai, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, nós nos colocamos diante do teu trono, que é Jerusalém. O Salmo 122, ele fala sobre o teu trono que foi estabelecido em Jerusalém. E que os teus olhos, os teus ouvidos estariam atentos à oração feita em direção a este lugar. E qualquer que seja o estrangeiro, de qualquer parte remota da terra, estendesse a mão para a tua casa, que os teus olhos, teus ouvidos estão atentos. Então nós oramos em favor de todos que estão acompanhando esta oração. Visita agora os crentes, os evangélicos, protestantes, católicos, pessoas que estão sendo nesta oração restauradas, pessoas que querem quebrar o pacto com Roma, tirar, sepultar o velho homem romano, a velha mulher romana, e nascer um homem e uma mulher israelita nazareno, israelita da fé abraâmica e nazareno que crê no Mashiach, que crê em Yeshua como Messias de Israel, guardador do sábado, Senhor do sábado,
que foi o sábado que ele fez os maiores milagres. O Messias fez os maiores milagres no Shabat. Então restaura a nossa fé. Kadosh Baruch Hu, toda rabá seja dada a ti. Restaura o nosso espírito, a nossa mente, nossos pensamentos. Tire essas pessoas de Roma, liberta essa pessoa dessa teologia romana. A teologia romana que foi implantada na mente, nos corações dos brasileiros, dos uruguaios, dos bolivianos, equatorianos, argentinos, na América Latina. Toda a teologia babilônica, romana, que essas pessoas sejam libertas dessas teologias e que elas possam ser livres para seguir o Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Sara, de Rebeca, de Leia e de Raquel. Que haja libertação em o nome de Yeshua HaMashiach. Adonai, eu te agradeço e tenho certeza que tu ouve essa oração com sinceridade. Visita agora Israel sobre o mar, sobre terra e sobre o ar. Guarda o povo de Israel. Abençoa o teu povo Israel. Abençoa Jerusalém. Que haja shalom sobre os teus muros, ó Jerusalém. Em nome de Yeshua, o Messias de Israel. Amém e amém. Graças ao Eterno, Baruch Hashem. Nós vamos ficando por aqui e vamos seguir no propósito de oração. Você é o nosso convidado. Quero desejar a todos um Shabbat Shalom. Tenham um Shabbat de paz e harmonia. Que o Eterno possa abençoar você e toda a sua família. Curte, compartilhe, divulga. Nós vamos estar subindo no YouTube também e também no nosso Facebook, Talmidim Discípulo Yeshua Nazareno. Que o Eterno vos abençoe. Até a próxima oração. Shabbat Shalom, em nome de Yeshua, o Messias de Israel.